Então vamos lá? Bom, para você que não me conhece, talvez esse vídeo seja um pouco estranho, né? Mas eu vou contar a história de como é que eu mudei minha vida financeira rapidamente. Lembrando, aqui eu não vou dar dica de atalho, nem olha como criar um carrossel de compra e vender produto online, porque na prática não foi isso que eu fiz nos meus anos. Eu segui uma carreira até tradicional, comecei a trabalhar numa empresa muito novinho, assinei minha carteira com 15 anos de idade e depois de 6 anos, 5 anos mais ou menos, eu já tinha chegado a um cargo de gestão nessa empresa. Né? E disso eu continuei subindo até chegar no cargo de direção geral, depois eu saí, fui para uma startup menorzinha, comecei de novo, né? Entrei numa empresa que tinha pouquíssimos funcionários, na verdade fui o primeiro e saí dela quando ela tinha mais de 100 e depois fundei a minha empresa aqui. É claro que no meio disso eu fundei outros negócios, eu tentei várias coisas, mas tem algumas coisas que fizeram com que meu valor de mercado ele fosse muito mais alto que o dos meus pares e é isso que eu vou tentar explicar aqui para vocês hoje. Então aqui não vai ter aquela história de o mito de você simplesmente criar um funil de venda, nem nada disso, porque não foi isso que eu fiz. Inclusive, se você quiser ir lá no canal e dos mais antigos, nos vídeos mais antigos, você ainda vai me encontrar muito antes da UVP existir, né? Eu investindo ali 80 mil reais, investindo 50 mil reais. Esse dinheiro era proveniente do meu trabalho. Muita gente acha que esse dinheiro já era proveniente aqui do YouTube, mas na época o YouTube tinha 5 mil, 6 mil inscritos e como vocês sabem, um canal desse tamanho não gera essa receita toda, né? E além de tudo, eu bancava o meu custo de vida, morava em São Paulo e em Goiânia, tinha 2 casas, viajava semanalmente para ir e voltar e eu gravei aí em vários hotéis ao redor do mundo, gravei em Los Angeles, gravei no Uruguai, gravei na Argentina, gravei em diversos lugares que eu viajei enquanto eu tinha aqui o canal no comecinho, gravei ao longo da vida aí mais de 100 hotéis, isso aí era eu trabalhando, fazendo as minhas reuniões no mercado de publicidade ali, e assim, e hoje eu vou contar aqui de verdade os meus segredos, porque esse não é um mercado que me interessa mais, né, se fosse um mercado que me interessa, sendo bem sincero, eu jamais faria esse tipo de vídeo aqui, porque isso ia expor a forma como eu fazia dinheiro. Um dos grandes problemas que a gente tem na internet aqui é isso, né? Você tem um conflito de interesses entre o ensinar aquilo que dá para ganhar dinheiro, só que ao mesmo tempo você não pode estragar as suas próprias fontes de renda. Então todo mundo que ensina, eu vou ensinar tudo que eu faço, normalmente tá mentindo, né? Porque se você fosse ensinar de fato 100% daquilo que você faz, você acabaria criando um monte de concorrentes para si. Como eu não tô mais nessa área, tô cada vez menos, na verdade, ainda tenho receita vinda disso, mas cada vez menos eu vou explicar aqui algumas técnicas. A base de todo o meu conhecimento de internet, que me possibilitou ganhar muito dinheiro, trabalhando como diretor de empresas, principalmente na área de SEO e também de YouTube depois, né, que eu fiz SEO para YouTube e que eu uso aqui no canal ainda, mas isso não é o grande diferencial mais do canal, nem da minha fonte de renda. Foi todo uma coisa chamada Google Digital Garage, né, Skillshop, você pode chamar ele de diversos lugares, que eu vou deixar o link aqui. É basicamente esse espaço aqui, onde você tem cursos gratuitos do Google com emissão de certificado, explicando para você como que você utiliza cada uma das plataformas do Google. Desde o Google Marketing Platform, até o Google ADS, até o YouTube, até o Waze Academy, até o Google for Education. Eu basicamente, nos idos de 2012 até 2016, eu zerei todos esses treinamentos. Eu tinha 100% desses treinamentos concluídos, tá? Com nota máxima aqui, inclusive utilizava isso aqui para responder também pessoas no fórum daqui do Google, e quando essas pessoas compartilhavam qual era a empresa delas ali, nesse fórum, eu entrava em contato e vendia consultoria de serviços nessas áreas. Então, se o cara queria aprender a configurar a marketing platform dele para poder fazer um remarketing ali, utilizando Critel, RTB House, essas outras empresas de marketing, eu sei que esses termos você não vai entender, eu ia ali, cobrava um setup, cobrava valores altíssimos para organizar isso aqui, porque ninguém mesmo no Brasil hoje domina isso aqui com facilidade. Até hoje, aqui na UVP, a gente nunca conseguiu contratar ninguém que tem nem 10, 20% da capacidade que eu tenho de gestão desse tipo de coisa. E é por isso que até hoje sou eu que faço ainda boa parte dos anúncios que dá certo. Rodar campanha no YouTube, etc., a gente tem pessoas especializadas nisso, mas esses anúncios mais profundos ainda sou eu que faço. E isso aqui, se você zerar isso aqui inteiro, você vai receber o seu certificado aqui de Google ADS e a certificação em Google Marketing Platform. Simplesmente, se você concluir isso aqui e colocar no LinkedIn que você possui essas proeficiências, a chance de você ser contratado ganhando muito dinheiro ou mesmo prestar consultoria para empresas nessas áreas, ela sobe incrivelmente. É óbvio, não adianta simplesmente ter a formação se você não souber fazer, mas já é uma mão na roda gigantesca, porque aqui tem todo esse conteúdo oferecido de graça. Não é fácil passar nas provas, é bem difícil para você se certificar. Esses cursos aqui, eles são oferecidos gratuitamente. Você tem também os cursos do YouTube, né, que mostra tudo como funciona as regras de propriedade
página de conteúdo, etc. Se você for advogado e você conhecer esses termos, você é um advogado que começa a ganhar muito mais também. Eu diria que esse daqui é um dos segredos mais interessantes aqui que você pode ter na internet. Isso aqui mudou completamente a minha vida. Eu te garanto que vai mudar a sua também. Se você concluir os treinamentos do Google com nota máxima, não precisa nem ficar atuando nos fóruns, eu tenho certeza que você vai ser contratado ganhando muito dinheiro. Muita gente deve estar se retorcendo aí só por eu contar essa informação, porque tem gente que vive simplesmente de uma reserva de mercado desse conhecimento que está represado. Uma outra coisa que vai dizer respeito a isso também, só que vai para uma camada um pouco mais complexa, é que quando você pesquisa alguma coisa no Google e não pensa que isso está morto, né? As informações que aparecem ali, ela é baseada num sistema de ranqueamento. Então, para você ranquear uma página no Google, você tem algumas estratégias. A isso a gente dá um nome, né? De SEO. Então, o que você não sabe é que para gerar esses usuários, por exemplo, esse site aqui, 47 mil usuários ativos nos últimos 7 dias, se a gente voltar para os 90 dias aqui, você vai ver 790 mil usuários. São sites bem relevantes, quem é do mercado sabe, tá caindo, né? Tá embaixo o mercado, mas ainda assim a gente tem números expressivos aqui, como eu tô dizendo, eu tô desinvestindo dessa área. Então, o que acontece para esse ranqueamento acontecer? Depende de alguns critérios. E o principal critério é uma coisa chamada Domain Authority. Então, é a autoridade que um domínio tem para existir na internet. Para que um domínio tenha muita autoridade, ele precisa ser referenciado por grandes veículos, seja páginas científicas, seja outros sites com amplo Domain Authority ou outros sites relevantes de modo geral. Existe um grande comércio disso, que é um comércio que poucas pessoas sabem, que é a chamada compra e venda de backlinks. Então, tem pessoas interessadas em comprar links em sites específicos, né? E boa parte da minha renda ao longo dos meus primeiros anos de vida vinha desse conhecimento. Eu simplesmente entrava em contato com alguns sites, oferecia um valor mensal para eles ali, e eles me permitiam inserir links dentro desses sites. Normalmente eu não precisava falar com o dono desses sites, eu falava com sites relevantes, mas que os donos pagam redatores para trabalhar para eles, os redatores normalmente ganhavam muito pouco. Eu ia lá e oferecia um valor maior para aquele cara me citar como fonte. Então, se o cara tinha ali uma matéria, um artigo sobre 7 produtos, sei lá o quê, daí eu ia atrás de um cara que precisava ranquear uma página dos 7 produtos, e aí eu ia lá e colocava um link para esse site, né? E assim eu vendia esses links. Um link média vai custar uns R$700 no mercado de verdade, e os meus custavam 1.200, 1.300, então eu fazia um spread, né? Comprando e vendendo esses links aqui. Isso é uma coisa extremamente simples de ser feita e eu descobri esse mercado lá atrás. Ainda hoje esse mercado existe, várias pessoas vivem dele. Hoje em dia tem gente que trabalha, né? Empresas como a Rocket, etc., que são empresas que industrializaram esse processo. Eu sempre fiz de maneira muito manual e aí, em meio a isso, eu descobri também o método de vender artigos para pessoas a respeito de temas que fossem relevantes para elas. Então, eu cobrava de médicos regionalmente ali para deixar eles famosos naquela região. E aí eu ia lá e oferecia dinheiro para os donos dos sites daquela região para que eles fizessem artigos mencionando o consultório desse médico, ou do advogado, ou de fulano de tal. Então, era um trabalho de RP, mas não um RP do bonitinho, que fica mandando pauta, etc. Eu fazia um método de gerar entrevistas em YouTube, etc. Eu vendia esse tipo de exposição para as pessoas. Então, essa é uma coisa que me deu muito dinheiro também. Tô contando para vocês aqui. Eu gerava, num mês ruim aí, 50, 60 mil reais só com esse tipo de estratégia aqui, somando os links com essa venda desses artigos. Uma outra coisa que eu ganhei bastante dinheiro também foi contratando programadores de linguagens já obsoletas para dar manutenção em sites no desespero. O que acontece? Normalmente, as pessoas têm ali um site que está dentro de alguma aplicação antiga, ou Joomla, ou WordPress, ou Moodle, ou diversas ferramentas dessa, e elas não sabem muito bem como corrigir esse problema. Então, eu tinha uma empresa, né, e essa empresa, basicamente, ela se resumia a um portal onde eu tinha ali uma lista de serviços que a gente resolvia de emergência. Quando o site de uma pessoa sai do ar, normalmente ela fica bem desesperada com isso, e a gente cobrava uma taxa de emergência para refatorar esse site que estava na tecnologia antiga sem perder o conteúdo. Muitas vezes o que tinha acontecido era só expirou o host, eu entrava em contato com a local web ou com alguém e restaurava ali aquele site e depois transferia ele para um layout novo, cobrando essa taxa de emergência. Às vezes era um plugin que deu defeito, às vezes o site realmente alcançou um malware, então eu fiz tipo um chaveiro 24 horas, eu colocava solução 24 horas de programador, mas na verdade eu só terceirizava, eu pegava de uma ponta e mandava para outra, era só isso que eu fazia. Esse também foi um serviço que me deu muito dinheiro, eu fiz isso até mais ou menos anos de 2018, 2017 ali, era uma coisa que eu fazia. Não sei se tem alguém que faz isso hoje em dia, talvez tenha, eu tô atrapalhando o mercado de alguém aqui, mas para mim funcionou bastante. Essas manutenções, somadas às manutenções em sistemas de anúncio e as outras coisas todas, me gerou uma renda financeira bem legal. Você está vendo que a maioria aqui está voltada à tecnologia, né? É porque foi nesse mercado que eu encontrei a maior parte dos spreads, né? Da diferença entre pagar alguém para fazer uma coisa e vender o serviço na cadeia final. E eu mantinha sempre meus programadores muito bem pagos ali pelo serviço, pagando sempre um valor maior do que o que eles pediam. Então, se o cara me pedia 500, eu pagava 750. Se o cara me pedia
pedia 1.000, eu pagava 1.500, para que eles sempre ficassem satisfeitos de prestar serviço para mim, para que a gente fosse considerado urgência na lista desses programadores aí, principalmente trabalhando com linguagem obsoleta. Lembra? PHP, essas porcarias todas, né? Laravel, tudo isso que são tecnologias antigas. Não é difícil você conseguir reunir uma equipe de programadores e fazer isso. Tipo assim, foi a forma como eu fiz, né? Que agora eu tô revelando segredos mais, assim. No geral, eu falei já desses assuntos aqui, mas de maneira muito mais ampla. Tô falando de maneira específica. O que eu fazia especificamente, como é que eu girava tanto dinheiro quando eu criei o canal aí. Além do meu emprego, né? Eu tinha todas essas coisas aqui que giravam bastante dinheiro mesmo. Ainda não tô contando tudo. Eu espero poder contar tudo em algum momento, né? Mas ainda hoje tem muita gente que depende, ou empresas que eu toco que dependem dessas informações. Então, tô tentando dar o máximo que eu posso no momento atual. Se vocês quiserem a segunda parte, comenta aí. Mas assim, poxa, desde compra de links no Taboola, Outbrain e outras coisas ali para vender produtos, eu já fui muito longe, tá? E tem a última coisa também que tem me dado bastante dinheiro, que funciona muito bem, que foi ter entrado no mercado financeiro. Eu já falei aqui para vocês algumas vezes sobre as infinitas oportunidades que a gente tem no mercado financeiro, mas para vocês terem uma ideia, o mercado brasileiro, ele ainda é um mercado de 4% das pessoas investindo em bolsa, em ações de fato ali, né? 5% em alguns cenários, e a gente já tem um mercado muito maior de pessoas investindo em produtos financeiros. Eu acho que 19% já da nossa população já investe em algum tipo de produto financeiro. No mercado americano, hoje em dia já são 50%, só que o número de profissionais do mercado financeiro chega a ser mais de 10 vezes maior que o nosso, né? Então, a gente tem oportunidades no mercado financeiro na área de seguros, a gente tem oportunidade na área de financial advisors, né? Os consultores e assessores de investimento. A gente tem oportunidade diversas aí de CNPI, analista, etc., na área de mercado financeiro, e tem algumas pessoas que decidiram que elas vão entrar na faculdade de economia para se formar para daqui 4 anos explorar uma parte desse mercado. O que eu vou dizer é que não vai dar tempo. Se você tem interesse em entrar no mercado financeiro, você deve sim fazer economia, deve sim estudar, mas você deve buscar tirar uma certificação da maneira mais simples possível, o mais rápido possível. Lá dentro da UVP a gente tem a certificação e tudo, mas não é nem isso, né? O que está dando dinheiro mesmo no mercado financeiro é o mercado de consultores, no modelo fee-based, né? Saindo do modelo commission-based, do modelo commission-based ainda dá, e venda de seguros, acho que são duas formações interessantes. Na minha vida, o que eu fiz foi abrir mesmo a plataforma de investimentos, mas daí já exige, né, investimentos numa ordem muito maior. A gente gastou, assim, de estruturação, de capital próprio da UVP, que a gente foi faturando com outras coisas, a gente gastou mais de 10 milhões para pôr o negócio em pé. Hoje em dia é um negócio que fatura mais de 100 milhões ao ano, mas não era lá no começo, né? Então, não dá para negar também que o mercado financeiro, depois desses saltos todos, eu tinha dinheiro para investir e foi o mercado que me deu o maior número de crescimento aqui. E diferente do que as pessoas pensam, né, o mercado educacional é muito bom, mas o mercado onde a minha receita mais tem crescido no momento é o mercado de plataforma mesmo. A gente tem conseguido se encaminhar para um modelo de consultoria já com 36 consultores aqui. A gente deve terminar o ano com 100. Então, a gente tem migrado de mercado, por isso que a gente lançou nossa própria formação, está disponível lá para os alunos da UVP. Se você é aluno da UVP, pode ir lá na comunidade. Se você ainda não é, mas quer ser aluno da UVP e tem interesse não em conhecer o mercado financeiro somente para trabalhar, mas se você somente tem interesse em investir o seu dinheiro que você já ganha, que também me ajudou muito a construir o meu patrimônio, é o que eu digo, eu não ganhei dinheiro do mercado financeiro primeiro, né? Primeiro eu ganhei dos investimentos. Desde lá 2012 eu investindo, eu fiquei milionário investindo meu dinheiro como CLT e fazendo essas prestações de serviços paralelas, mas o grosso do retorno que me deu segurança para tentar essas coisas foi sim o mercado financeiro. Algumas pessoas querem negar, né? Ninguém fica rico com o mercado financeiro, etc. Claro que não. Você tem que ter dinheiro para investir, para se tornar um investidor. Ninguém fica investidor rico. Eu era investidor, tinha 10 reais e fiquei rico. Isso é impossível, né? Você vai ter que colocar o dinheiro para trabalhar por você, então é óbvio que você precisa já ter algum dinheiro. Quando eu tinha dinheiro, o que eu fiz desde 2012 foi fazer os investimentos. Eu filmava uma carteira de investimentos aqui, inclusive, criei uma carteira do zero, mostrei lá ela gerando milhões e ela me deu segurança para poder me mudar para São Paulo, ela me deu segurança para poder pedir demissão dos meus empregos, eu pedi demissão de 2 empregos para tentar fazer o que eu faço aqui hoje. Então, essa estrutura, sim, veio do mercado financeiro. A paz de, tipo assim, caralho, eu nunca mais preciso trabalhar depois de ter chegado em certo patamar, né? Então, se você já tá num patamar legal, passou dos 4.500 de renda, se você quiser aprender a investir comigo, é só clicar aqui no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário para mim, que vai ser um prazer imenso para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo, tá bom? Lembrando, se você entrar na UVP e não valer a pena, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É só você assistir todas as aulas, você conclui e fala, olha, não valeu a pena para mim, e a gente vai lá e devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar na sua empresa aí, no Jus Brasil, pesquisa aí, Jus Brasil, a UVP, você vai ter um único processo, né? Pode pesquisar aí a UVP Capital, você vai encontrar aí um único processo de uma empresa do mercado aí, por conta que a gente ter falado a verdade, é simplesmente isso. Nada a ver com o fato da gente não cumprir esse compromisso ou coisa do tipo, a gente sempre cumpre, porque senão a gente já estaria cheio de processo e até preso, né? Agora, deixa eu verificar aqui se tem alguma pergunta de vocês. Olha onde eu tô.
Tô aqui num treinamento em Wharton de Executive Education, um treinamento muito, muito legal para aprender ainda mais, né? Eu sempre gosto de continuar estudando sempre, tô super ansioso, minhas aulas começam amanhã, mas hoje já comecei a gravar aqui para não ter que interromper minhas aulas para gravar. Patrick César falou, Raul, ano que vem é ano de eleição, poderia fazer um vídeo sobre o espectro político explicando a diferença entre esquerda, direita, conservador e liberal? Posso, se for do interesse de vocês, mas que esse vídeo vai dar pano pra manga, né? Boa noite, Raul. O que tem mais chance de acontecer? O Banco do Brasil faliu, o governo dá calote no tesouro. Nenhuma das duas. É impossível esses dois cenários acontecerem. Senão o próprio país faliria. Aí a gente ia passar fome. Aí a nossa menor preocupação é o dinheiro perdido no Banco do Brasil, né?